alcoolismo é um problema de saúde pública que transcende o indivíduo. Ele gera sofrimento, rompe laços e cria dinâmicas familiares complexas, muitas vezes marcada pelo silêncio, pela sobrecarga e por uma profunda tristeza. Esse é um projeto de aprendizagem baseado em problemas, e fomos desafiados a analisar um caso real da nossa comunidade e buscar soluções para o sofrimento humano. Benedita tem 50 anos, é casada e mãe de 2 filhos. Há 7 anos, deixou o Nordeste para vir para Santa Catarina por uma escolha do marido. Desde então, ela relata sentir frequentes episódios de tristeza e dificuldades para realizar tarefas do dia a dia. Ela costuma produzir pequenos artesanatos que ajudam a integrar na renda da família. Porém, o marido é o único que possui a renda fixa. A relação familiar, porém, é marcada por conflitos. O marido enfrenta o alcoolismo e a convivência com os filhos acaba se tornando difícil, gerando momentos de constrangimento até em reuniões de família. Benedita diz que gostaria que o marido buscasse ajuda, mas sente o peso de ser a mediadora entre ele e os filhos. E relata que não pretende se separar, pois diz que ele já está nessa vida há muitos anos. Sua história revela o impacto do alcoolismo e da sobrecarga emocional entre as relações familiares. Um relato sensível entre tantas mulheres que tentam manter o equilíbrio em meio ao sofrimento. O sofrimento de Benedita é multifacetado. O marido enfrenta o alcoolismo e a convivência com os filhos se tornou marcada por constrangimentos e conflitos. Ela tenta mediar as brigas, deseja que o marido busque tratamento, mas afirma que ele já está nessa vida há muitos anos. Apesar do desgaste, não pensa em encerrar o casamento, uma realidade que reflete o cotidiano de muitas famílias brasileiras. Como equipe, analisamos o caso sob uma perspectiva psicossocial e política. Identificamos fatores como migração, dependência financeira e uma rede de apoio fragilizada. A vulnerabilidade e risco social. O alcoolismo impacta a dinâmica familiar e afeta a saúde mental de todos. Este caso se enquadra em mais de uma política pública. Ele tem vínculo direto com o SUS, pela necessidade de tratamento do alcoolismo e pelo sofrimento mental da Benedita. A psicoterapia individual é, portanto, fundamental, mas o caso exige uma ação intersectorial. A recusa do marido em buscar ajuda é uma barreira. Sugerimos uma busca ativa via agente comunitário de saúde, para sensibilizá-lo ao tratamento no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial a Álcools e Drogas. O CAPS-AD, especializado em transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas, pode oferecer atendimento terapêutico, grupos de apoio e acompanhamento médico para o marido, com foco na redução de danos e reinserção social. Para os filhos, é importante o acompanhamento psicológico, preferencialmente em grupo, visando o fortalecimento emocional e a prevenção de padrões disfuncionais. O CRAS pode atuar junto à rede escolar e de saúde, provendo escuta, orientação e suporte psicossocial. O acompanhamento familiar pelo CRAS, SUAS, também é vital para mediar os conflitos e proteger os filhos, visando a qualidade de vida e a dignidade de todos os envolvidos. Para compreender as possíveis intervenções da psicologia no caso da Benedita, consultamos uma profissional da área clínica, a Edivânia, que destacou a abordagem da terapia cognitivo-comportamental como eixo central. No primeiro momento, eu avaliaria a questão de vida total da paciente, hábitos alimentares, atividade física, porque tudo isso pode impactar no humor.
avaliaria a necessidade da medicação ou não, se é um caso extremo ou se as estratégias terapêuticas já seriam suficientes, e alinharia os objetivos, entendendo o que ela quer trabalhar primeiro. Baseada na TCC clássica, eu iria para a identificação de distorções cognitivas. A partir daí, trabalhar reestruturação cognitiva, mudanças de pensamento, constatação de evidências e o questionamento socrático. Aplicaria técnicas de autorregulação emocional e psicoeducação, orientando o paciente sobre como lidar com as emoções como tristeza, ansiedade, raiva e o medo. Eu também abordaria a função dela como mediadora entre o marido e os filhos, ajudaria a entender o que é responsabilidade dela e o que pertence ao outro, limites fundamentais. E sobre a procrastinação, buscaria identificar gatilhos, se emocionais, cognitivos ou contextuais, e aplicaria estratégias comportamentais específicas. Também conversamos com a psicóloga infantil Manuele, que nos trouxe uma visão mais voltada a como foi a infância desses filhos que hoje já são adultos. Bom, primeiro que viver em um ambiente instável com alcoolismo e dependências emocionais é algo muito difícil, justamente por causa da constante instabilidade. Os filhos, em muitos casos, acabam assumindo o papel de querer salvar os pais. Eles podem sentir culpa pelas situações e acreditar que são responsáveis por mudar o que está acontecendo. No caso do pai, por exemplo, tentam tirá-lo do alcoolismo. Já com a mãe, que apresenta dependência emocional, o filho pode tentar ajudá-la a sair dessa relação, o que costuma gerar muitos conflitos. A famosa rebeldia, que aparece nesse contexto, muitas vezes não é de fato a rebeldia. É uma forma de defesa diante de tanta tensão. Quando a criança cresce nesse tipo de ambiente, ela pode desenvolver ansiedade generalizada, estresse agudo, baixa autoestima e até depressão. Em situações mais graves, pode chegar a ter pensamentos ou tentativas de suicídio, como uma forma de tentar parar o sofrimento. É importante entender que esses filhos podem seguir dois caminhos muito diferentes. Alguns repetem os padrões dos pais, se envolvendo com pessoas parecidas ou reproduzindo comportamentos como o alcoolismo. Outros, ao contrário, passam a rejeitar completamente esse tipo de situação. Esses acabam tendo dificuldade de confiar, evitam relacionamentos e têm medo de reviver aquilo que presenciaram na infância. Também é comum observar um amadurecimento precoce nessas crianças. Elas acabam assumindo responsabilidades muito cedo, porque os pais não têm estabilidade emocional. Com o tempo, isso pode gerar afastamento e muitos conflitos familiares. Dificilmente um filho vai conseguir manter uma boa relação com pais instáveis emocionalmente. O alcoolismo, em especial, tende a agravar ainda mais esse relacionamento. Isso porque muitas das vezes o pai se torna agressivo, autoritário e imprevisível, o que aumenta a tensão dentro de casa. Às vezes, as marcas mais profundas não estão em palavras ditas, mas no silêncio que o álcool deixa dentro de casa. O álcool não atinge apenas quem bebe, ele atravessa gerações. Muda a rotina, apaga o sorriso e transforma o amor em sobrevivência. Por trás de cada história, há dor, tentativa e esperança. Agora você vai ouvir 2 relatos de pessoas que cresceram e viveram ao lado do alcoolismo. Histórias que falam de medo, de resistência e também vontade de recomeçar. Você poderia contar um pouco sobre como foi o início do relacionamento de vocês? A gente era bem jovem, adolescente ainda, então éramos meio que criança, assim. Era mais por um interesse de adolescência mesmo. Em qual momento o consumo de álcool começou a se tornar uma preocupação para você? Preocupação desde o começo. Eu sempre falava que eu não gostava que bebesse muito e tal, mas eu também achava que era mais uma fase, assim, porque éramos muito jovens ainda, e de uma certa forma o convívio dele influenciava isso. Então, no começo me preocupava, mas eu não dava uma atenção tão grande, porque eu imaginava que fosse diminuindo aos poucos. De que forma você acha que o alcoolismo ele afetou o relacionamento de vocês? E qual foi o momento mais difícil, assim, durante esse período? Afetou porque trazia constrangimento
e principalmente porque quando íamos em festas, essas coisas assim, daí ele perdia a noção de ajudar, né, a cuidar ali das crianças, a trazer os filhos com segurança para casa, e também porque não tinha hora para vir para casa. Isso me aborrecia muito, a gente ficava, não, eu dizia, agora vamos, tínhamos filhos pequenos, épocas de recém-nascido e tudo mais, e daí nunca queria vir para casa porque ficava bebendo até na hora que cansasse ou que ficasse muito tarde. E como que você se sentia ao lidar com essas recaídas ou essas promessas de mudança durante o casamento? No começo eu encarava de uma forma... Eu acho que no começo a gente tem mais paciência, né? A gente discutia, brigava, eu pedia pra mudar e tal. Aí no outro dia ele falava que ia diminuir, às vezes até acontecia, passava algumas semanas que diminuía um pouco, ou íamos em algumas festas e se controlava, e aí daqui a pouco voltava tudo a estaca zero, aí ia testando a paciência de novo, até que chegava um período que brigávamos de novo, conversava, e aí dizia que ia mudar, que ia diminuir. E você teve apoio de amigos, familiares? Você procurou terapia? Como que foi? Então, os meus pais batiam contra também o abuso, né, do álcool. Ele falavam também, conversavam com ele, como ele tinha gostava bastante deles, assim, ele não fazia, mas ouvia. Mas para separação eu não tive apoio de ninguém. A segunda pergunta era se você procurou terapia, apoio, enfim. Sim, eu fiz terapia durante 1 ano e meio, 2 anos. Eu achei que ajudou bastante, auxiliava bastante, assim, mas daí não por conta do alcoolismo, né, por conta do fim do casamento mesmo. Eu achei que me ajudou bastante, me abriu a cabeça em muitas coisas, mas o pontapé mesmo de encerrar o casamento ali, eu tive que ter bastante força de vontade, e depois o começo da separação foi muito difícil e tal, aí eu já não tinha mais esse apoio, na época eu não podia mais pagar, né, então daí nesse período eu acho que eu precisaria até mais, mas daí nesse período eu acabei não tendo esse apoio. Pra gente finalizar, se você pudesse dar um conselho pra alguém que vive numa situação parecida com a que você viveu, qual seria? Eu acho que procurar ajuda o quanto antes, não só buscar ajuda pra si, mas pro casal, pra pessoa que tá com problema com alcoolismo o quanto antes, porque desgasta demais o relacionamento, né, e depois que desgastou é difícil voltar ao que era antes, então quanto antes o casal fazer a terapia, a pessoa que tá sofrendo com alcoolismo fazer o tratamento, melhor vai ser pro futuro do casamento e da família. Há 5 anos atrás, a minha mãe buscou um profissional de psicologia para me atender, para começar o tratamento por uma dificuldade que eu tinha. Nisso, minha mãe descobriu que ela também tinha a mesma dificuldade e ela foi diagnosticada com TDAH, assim como eu. Minha mãe foi diagnosticada com TDAH tardio, ela vai fazer 45 anos. E, enfim, nesses momentos que a gente descobriu que a gente tinha a mesma situação, o mesmo problema, a minha avó falou que a gente ia buscar um psicólogo, um psiquiatra era coisa de maluco, que só ia no psicólogo, no psiquiatra quem era louco da cabeça. E os idosos, as pessoas mais de antigamente, têm esse pensamento, porque antigamente a psicologia não era algo tratado realmente como normal, né? Mas nisso, a minha avó foi atrás e começou um tratamento também e tudo mais. E também para aprender a lidar com as situações da vida, porque o meu avô era um alcoólatra, ele ainda bebe, mas não como antes, né, a ponto de bater nas minhas tias, na minha avó, na minha mãe. E hoje em dia, minha avó aprendeu a se impor, que coisa que antes ela não sabia, porque ela era uma pessoa muito submissa, né, ao marido, que tem essa questão. Eles casaram muito novos, porque minha avó e meu avô passavam por dificuldades, e para se manter, para se sustentar juntos. E nesse quesito dela começar a ter um tratamento, ela começar a se conhecer, ela compreendeu, começou a se impor nessas situações e aprendeu a se impor, assim, com o meu avô, coisa que não tinha antes. E hoje a situação deles, a convivência com a família e tudo, é muito melhor agora, e graças à psicologia. O caso de Benedita e os relatos trazidos pelas nossas colegas nos ensina que o sofrimento humano emerge quando a vida encontra barreiras, e a psicologia tem o papel ético de construir caminhos para superá-los.